Então, mestre, falávamos da transição que a gravura passou juntamente com esses avanços da sociedade, né, que trouxe ferramentas de comunicação, acabaram, de certa forma, preenchendo o espaço que a gravura antes servia muito bem e ela, de certa forma, não totalmente, mas hoje em dia, vamos dizer, se encontra no campo das artes plásticas, das artes mais conceituais, digamos assim, né? Trazer uma abordagem que o próprio Hansen, na sua biografia, trouxe também, que é de que a gravura é uma técnica muito antiga, porém que sempre vai atender e vai servir às expressões da sociedade moderna, justamente por ser acessível, por ter esse potencial de pulverizar, vamos dizer, a arte, assim, dessa reprodutibilidade, né? Então, nós, como eu falei anteriormente, estamos aqui por causa desse poder da gravura atravessar gerações e gerações, né? E agora, a gente, como pertencente a essa sociedade contemporânea em que as artes de rua, a questão de democratizar as artes são fundamentais, a gente compartilha algo comum que é o migrar da gravura para o aspecto urbano, né? Trazer as artes plásticas e ambientes muitas vezes fechados, de galerias, e expô-las nas ruas, nas paredes, nos muros dos ambientes urbanos, né? Traga um pouco dessa experiência moderna, essa abordagem que a gravura vem se manifestando lá na região também, que é algo que muito contempla a gente daqui também. Léo, com relação à pesquisa, né, a gente nota que, como houve na década de 60 essa influência da universidade com esses artesãos se transformando em artistas, nesse terceiro momento a gente já vê eles com a postura de artista. Sim. Já é uma nova geração, né? Já é uma geração, né, porque existem várias gerações desde esses primeiros artesãos que eram artesãos, né, e que passaram, né, a fazer a xilogravura. A segunda geração que já se sentia xilógrafos, já se sentiam, né, artistas, e lógico, né, com a contemporaneidade, né, com o advento das facilidades de meios de informação. Hoje está muito fácil você saber do que está acontecendo no mundo, isso lá não é diferente, com o avanço das tecnologias, né? Então, como a xilogravura é muito forte mesmo na região, né? Então, é uma prova de que realmente assim, você pode nutrir essa vontade desde a escola, com as oficinazinhas, entendeu? Que tem nas escolas, né? Passando por uma universidade, como no caso da Universidade Regional do Cariri, lá, ela tem um curso de arte, né? E tem, né, uma disciplina específica de xilogravura, né? E hoje em dia a universidade, né, a URCA, ela é quem, de certa maneira, administra a Lira Nordestina, que é um centro de xilogravura ali da região bastante conhecido. Então, você somando tudo isso, né, e colocando isso dentro de uma contemporaneidade bem efervescente, né, então você tem uma migração agora, nesse terceiro momento, né, de uma arte que é uma arte, né, numa xilogravura artística, né, no caso aí, que teve a primeira transição com uma arte utilitária para uma obra de arte, e agora você tem uma terceira manifestação, que é essa arte enquanto intervenção urbana. Então as pessoas elas estão tirando, né, da galeria e estão jogando nas ruas por uma questão, né, ideológica de democratização da arte, aquela coisa toda. Então o que a gente vê é isso, assim, uma ressignificação desse movimento, né, enquanto movimento de xilogravura, no caso, né, e ele indo para a rua, né, ou como um manifesto, ou como, né, uma apresentação mesmo em público. E aí você vê algumas características, né, inovadoras, que é essa junção com o grafite, que é essa junção com o murismo, que é essa junção, né, com o stencil, né, o lambe-lambe, o sticker. Então você vê algumas características da arte urbana, né, se utilizando da xilogravura para fazer isso. Então você vê muito stick lá, né, aqueles adesivozinhos feitos de xilogravura.
entendeu? Lá você vê também muitos estilos que somam com os grafites. Então você vê mural que tem os grafites feitos com tinta, mas tem também as estilogravuras. Né? Então você vê essa migração, né, dos produtores ali, dos estilogravadores, nessa tentativa de ir para a rua. Né? O que é uma corrente, né, mundial, uma tendência que ainda não é comum, mas que essa migração dessa arte urbana vem ganhando essa visibilidade como um meio, um veículo mais democrático, né, e mais acessível. E com certeza eu fico muito feliz com esse desdobramento. Eu, como sou artista urbano, também faço uso desse suporte, né, vamos dizer que é a rua, e acredito que é uma contrapartida social, de certa forma, de todos os artistas estarem e ocuparem as ruas também. Aqui... Eu acho, Léo, desculpa te interromper, eu acho interessante também essa questão dessa tradição, porque assim, na região existe um festival, né, que ele, de certa maneira, já faz parte do calendário do Estado, e recebe muito artista de fora. Sim. E esses artistas de fora, eles têm uma importância muito significativa com os que estão lá, com essa troca de informação, essa residência artística, essa troca de ideias, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Então acho que esses links, esses encontros, eles são muito importantes, entendeu? Principalmente, né, para fomentar isso que, de certa forma, faz parte. Né? Eu vejo como a mesma coisa. Eu tenho também muitos amigos que das artes de rua, né, do grafite ou de outras linguagens da arte urbana, que também tem muito fascínio, muito interesse por aprender essas artes de ateliê, né, essas artes que tem um certo modo de produção mais privado, vamos dizer assim, porque no fundo é uma coisa só, né? As artes plásticas, assim, a sensibilidade toca em diversas disciplinas, né? E você havia dito também, assim, já de uma certa caminhada nas artes de rua, né? De conhecimento, uma certa atuação e contato já direto com a arte de rua. E somos frutos disso mesmo, dessa abordagem mesmo. A própria abordagem de Hansen Bahia também, ele já traz esse olhar para as ruas, né? Para o social, para os transeuntes, para as pessoas também que carecem de formações artísticas, né? E que são os produtores também desses ideais artísticos populares, né? Que comunicam diretamente com as massas. É a primeira vez que eu vim aqui no Recôncavo, que vim em Cachoeira, né? Eu fiz questão de conhecer, né, a casa do Hans, lá em São Félix, né? Passei por aqui, pela fundação, e assim, achei realmente, assim, muito parecido com o que acontece lá, né? Essa coisa da xilogravura, de uma pessoa como o Hans ter deixado esse legado para a Cachoeira, que eu acho que é um estilo de arte, né, que para mim, assim, sem sombra de dúvida, é um dos mais significativos, né, no meu ponto de vista, para mim, né. Então, eu acredito que, assim, me chamou muita atenção isso, né, essa questão da xilogravura no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira ali. Então, assim, eu fiz questão, assim, de vir conhecer, né, vocês aqui da Fundação. Agradeço demais até, assim, vocês terem aberto esse espaço para diálogo, para troca de ideias. Acredito que futuramente, assim, talvez eu seja o primeiro a vir, mas acredito que, né, os outros, quando eu voltar lá, né, que eu contar o que aconteceu aqui, eu acredito que vai haver essa curiosidade que é muito importante no meio, né, a gente está curioso para poder buscar, né, essas ligações. Então, como a xilogravura na região do Cariri, ela já faz um link com a Raca no México, como ela já faz um link com, né, a Alemanha, né? Então existe uma coisa muito bacana da xilogravura enquanto arte urbana, Léo, que você pode fazer a xilogravura, você dobra ela, porque ela é um papel, você dobra ela, bota dentro de uma carta, envia para a Raca na Alemanha, ou na Alemanha, e eles enviam para você, e você
coloca na sua cidade a obra do feita artista, em outro país. né, em outro país. Então, assim, Massa. isso Total, né, que acontece lá, eu acho que poderia acontecer aqui também, entendeu? Não, porque né, é uma coisa o tão convite já interessante, está, né? a proposta já gente, foi aceita, a gente já fazer esse vai diálogo. totalmente. Né? Primeiramente, assim, pelas missivas, né? Pelos correios, pelas cartas. Sim. Né? E depois por uma residência, quem sabe, né? Então a recíproca aqui, a felicidade é verdadeiríssima. Muito nos honra poder fazer esses contatos com, né, com pessoas, coletivos verdadeiros que se preocupam com essa produção, com esse canal artístico que a gente tem, né? E nós aqui no Recôncavo também somos responsáveis por esse legado, assim, vamos dizer, de disseminar para a população o próprio legado de Hansen, como a própria estilogravura manter, né, uma coisa natural, não é por causa da fundação, não é por causa do artista em si, Hansen, é porque isso está na sociedade espalhado, né? Eu sou apenas um, como já tiveram um legado de outros artistas, tanto da gravura como de outras disciplinas também aqui no Recôncavo, que assim como o Cariri é uma potência cultural imensurável, né? E manter vivo isso para a gente é uma honra, uma responsa gigantesca também, articular com essa sensibilidade, se propor a manter esse contato vivo, a ponto de fazer intercâmbios virtuais e até propriamente de ir visitar, conhecer, interagir, produzir junto, né? Já que nós temos ateliês aqui e pessoas para isso. Com certeza um novo período que aguarda aqui a própria Fundação Hansen, que esse período pós-pandemia vai ser de esquentar os motores, é o que a gente já está fazendo aqui, mas de voltar à atividade mesmo de arte e educação e de demonstrações, visitações, e também um conteúdo virtual que não vai deixar de ter, mas botar para andar mesmo, produzir, né? Que arte a gente só sente fazendo mesmo e fazendo acontecer mesmo. E nós estamos aqui firme e forte. Então, uma honra, professor Cláudio Reis aqui, pesquisador da estilogravura aí no Nordeste, aí, uma honra imensa. Acredito que outras artes também, né, mestre? No momento atual, né, só ministrando aula mesmo, né? Eu sou professor de filosofia da rede pública lá da cidade do Crato, né? E venho ao longo de uns 30 anos, vamos colocar aí, né? Desde a graduação, né, para cá até hoje em dia, então é bastante tempo, enfim, estudando essa relação, né? E paralelamente, né, enquanto artista urbano, né, a gente vem fazendo nossos trabalhos na cidade, né? Na medida do possível, né, quando tem tempo a gente produz. Eu queria deixar, Léo, aqui contatos, né? Tudo isso que eu falei, gente, vocês podem entrar na internet, né? Vocês podem ir no site do Museu da Universidade, né, Federal do Ceará, que é o MAUC. Vocês têm acesso a todas essas gravuras populares que eu falei aqui da década de 60, 50, 40, né, as que fizeram, né, rótulos, que fizeram capas de cordel. Vocês têm acesso, eles digitalizaram essas estilogravuras e deixaram lá para quem quer ver. Vocês também podem entrar, né, no Instagram do grupo Xícara, né? Xícara, Xicra, Xícara, que são os xilógrafos do Crato, que é um grupo bastante atuante, né? Dentro do que a gente falou enquanto xilogravura e arte urbana. Então vocês podem dar uma olhada, né, nesse conteúdo artístico deles. E no mais é isso, né? Ligar aqui para a Fundação, falar com o Léo, né? Fazer esse link. Eu acredito que a xilogravura aqui no Recôncavo, principalmente na cidade de Cachoeira, com a Fundação, né, é uma coisa muito promissora enquanto estilo de arte, né, enquanto, né, a arte em si. E é isso, eu agradeço demais, eu agradeço a vocês, né, que estão compartilhando com a gente esse momento também, nos assistindo. Agradeço a Fundação pelo convite, agradeço a você pessoalmente pela acolhida e só coração, né? É isso aí, meu irmão. A gente também agradece demais. Conheçam o trabalho desse rapaz, os coletivos que também estão movimentando a arte lá no Cariri.
vão ao Cariri, vão ao Crato, Juazeiro, todas as cidades ali daquela região que é assim fantástico, expande sua mente, seu coração e vocês vão entender um pouquinho, sentir um pouquinho mais de tudo isso que a gente fala aqui e vamos que vamos, é isso aí. Valeu. Agradeço Nossa, demais, eu que seja o agradeço. primeiro. Valeu, gente, um abraço.